Você aqui é uma pessoa inteligente. Você tem uma capacidade, você tem um conhecimento da vida, você já passou por muita coisa. Agora basta impor os limites necessários. Mas o que acontece? Tem reações impulsivas aqui, emocionais. Olá, olá, aquarianos! Sejam muito bem-vindos ao Espelho Tarô. O meu nome é Cecília. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Aqui eu não farei leituras de previsões. Aqui eu utilizo o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Portanto, o intuito aqui nessa leitura é investigar comportamentos, padrões repetitivos, desafios, sentimentos potenciais, em que você possa confirmar se é algo que você já vem sentindo, já vem intuindo. Então, o objetivo é que enquanto eu faço a leitura, você possa fazer essa reflexão, você possa fazer a própria investigação sobre si mesmo com os aspectos que eu vou falar aqui. Então, não espere que eu vá prever o futuro. Assista essa leitura como quem olha no espelho e quer se conhecer um pouquinho mais. Lembrando que é uma leitura coletiva, portanto, não são todas as informações que você vai poder confirmar, sentir. É importante que você pegue somente aquilo que ressoar no seu coração e deixe que o restante caminhe livremente. Vamos lá então, aquarianos, vamos ver aqui qual é a persona, né? O que você está vivendo aí externamente, como você está sendo aí externamente nesse momento. Espelho Tarô, revela pra mim quem são esses aquarianos que vão se conectar, ou as pessoas, não importa, né, gente? Porque às vezes você vem assistir a leitura aqui pelo título e pode falar com você também. Se você parou aqui, a leitura pode falar com você, independente do signo, tá? Então vamos lá. Quem essa pessoa está sendo nesse momento? Duas, de novo duas, para falar quem a pessoa está sendo. E veio Cavaleiro de Copas e um Pajem de Paus. Então aqui eu vejo que você tá iniciando um movimento de acreditar em si mesmo, um movimento de sonhar, de intuir, né? Porque é um cavaleiro de copas. É aquele que sente a vida, né? Sente a vida, que tá disposto a se deixar levar pelo sentimento, pela alegria, pela satisfação, pelos prazeres da vida. É aquele que tá disposto a conhecer novas pessoas. É aquele que está disposto a realizar um sonho, a conquistar algo que sempre quis, seja alguém ou algo, sabe? Então eu vejo que você está dando o primeiro passo para uma nova forma de sentir, para uma nova conquista, para uma nova realização, sabe? Você está com a energia, com a vontade de fazer isso acontecer, com a vontade de uma conquista. Uma vontade de uma nova conquista, aliás. O que você, nesse momento, tá ansioso, tá disposto a conquistar, né? A renovar a forma de sentir, os sonhos, realizar os sonhos. Eu não sei, mas tem um movimento aqui ativo, né? Dando o primeiro passo para renovar algo referente a sentimento, a conquista, a sonhos. Compreendendo, né, os próprios sentimentos, renovando a forma de sentir. Tem uma coisa assim aqui, tá, aquarianos? Vocês aí vivendo esse momento. Vamos ver aqui, então, o que você não está vendo, né? Espelho Tarô, revela para mim
O que talvez essa pessoa ainda não esteja vendo. Saíram muitas. Espelho tarô, revela pra mim que essa pessoa pode ainda não estar vendo. Rainha de espadas e a lua. Aqui tem um movimento profundo, um sentimento de talvez impor limite, de cortar, excessos, cortar aquilo que não cabe mais na vida. Tem um movimento racional aqui, que talvez não esteja sendo percebido por conta de um emocional, o emocional sobressaindo sobre o mental aqui. Então, o que acontece? Talvez aqui você esteja vivendo uma fase da necessidade de agir mais no racional, de cortar alguns excessos, pessoas que não cabem mais na vida, comportamentos, sentimentos, mas tem sentimentos aqui profundos, ou tem uma coisa assim de não conseguir controlar as próprias emoções nessa fase, que estão interferindo nessa necessidade de impor limites na vida, sabe? Que é agindo mais com o racional, um pouquinho mais de frieza, sem ser tão emocional. Tem uma coisa aqui que você não está vendo, vamos entender melhor? O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui quer dizer que essa pessoa não está percebendo? Porque, gente, quer dizer tanta coisa, sabe? Eu posso ler de tantas formas, mas para que você entenda melhor, a gente tira aqui para clarificar. E saiu a rainha de paus. Então, o que acontece? Aqui, para você despertar o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, a sua capacidade de transformação, de inteligência mesmo, o poder pessoal, sabe, a autoestima, você precisa revisitar aí algumas questões emocionais, algumas atitudes que estão sendo muito emotivas, sabe? E esse emocional, ele cria uma névoa sobre a sua capacidade de autoestima, de poder pessoal, de confiança em si mesmo. Então tem uma coisa aqui de alguém que já sofreu bastante na vida, aprendeu com a dor, com as dores da vida, com os desafios, sabe? Com as humilhações que passou na vida e que agora precisa romper alguns padrões de ciclos emocionais, né? De ficar numa relação que já não se sustenta mais, né? Em relações, seja de amizade, seja amorosa, sejam familiares. Tem uma coisa aqui de impor limite, de agir com o racional. Essa pessoa aqui desperta em mim comportamentos impulsivos que eu não quero mais viver. Mas daí o que acontece? Ao invés de ter essa atitude mais racional, mais autoconfiante, com mais potencial, com mais força pessoal, assim, sabe? Despertando o seu potencial, você age na emoção, na tristeza. Ai, eu queria cortar, mas ai, é tão difícil, é uma pessoa tão próxima. E aí o emocional encobrindo, criando uma nuvem sobre a necessidade de agir com o racional, com a autoconfiança nesse momento. Entendeu? Então, assim, aqui você tá vivendo, né, externamente, um novo movimento, uma nova busca de conquista. Tem algo aqui que você quer conquistar que é novo na sua vida. É um movimento de renovação, de curiosidade sobre algo aqui que você quer conquistar. Mas você não está percebendo que para isso você precisa despertar seu poder pessoal, a sua autoestima, a sua autoconfiança.
Como fazer isso? Deixar o emocional um pouquinho de lado. Perceber que algumas atitudes que você vem tomando e que está interferindo na sua vida são por conta de um emocional impulsivo. Emoções que não estão te deixando enxergar a verdade, que não estão te deixando ter clareza sobre si mesmo, sobre o seu potencial. Você aqui é uma pessoa inteligente. Você tem uma capacidade, você tem um conhecimento da vida, você já passou por muita coisa. Agora basta impor os limites necessários. Mas o que acontece? Tem reações impulsivas aqui, emocionais. Eu tô tentando achar aqui exemplos, né, para que você consiga visualizar melhor essa leitura. Sentimentos que são impulsivos, instintivos e que estão criando essa nuvem nessa sua autoconfiança, nessa sua inteligência, ciúmes, carência, sentimento ali de rejeição, de solidão, e aí você fica preso naquelas emoções e reagindo na vida sobre essas emoções. Falta, medo, controle, carência, ciúme, manipulação. Entende? Você tá deixando essas emoções te dominarem, quando na verdade você tem inteligência suficiente por conta da vida que você teve para cortar essas atitudes, para se tornar alguém mais autoconfiante. Entendeu? Uma coisa leva a outra. Você age com autoconfiança, você consegue dominar essas emoções, consegue reconhecê-las e cortar. E da mesma forma, cortando, você fortalece a sua autoestima, a sua autoconfiança. Mas você não tá percebendo esse movimento. Então, nesse momento, o que você faz? É reconhecer quais atitudes emocionais impulsivas você tá tendo. Você talvez esteja olhando aí para uma situação de desafio pelas lentes de um emocional em desequilíbrio, né? Tá levando muito pro pessoal, sabe quando a gente tá sensível com uma situação? E aqui tá falando, eleve o racional sobre essas emoções e corte de vez esse emocional que te atrapalha, que interfere nessa fase. Consegue entender? Me conta aí nos comentários se ficou claro pra vocês. E agora vamos entender, espelho tarô, qual o comportamento que fortalece a caminhada dessa pessoa? Mais organização, a postura de liderança, confiança também, né? Aqui é o imperador num movimento que vai te fortalecer. Então, você começar a ter autoridade sobre a própria vida, né? Eu sei o que é melhor pra mim, eu sei o que fazer e fazer, porque o imperador também é o agir, é o fazer. Então aqui é ter mais pé no chão, mais responsabilidade com a própria vida, mais organização com cada coisinha dessa. Entendeu? Você quer conquistar algo novo, vai precisar olhar para esse emocional, para essas atitudes impulsivas emocionais que estão interferindo a sua autoconfiança. Então é organizar a vida, liderar a própria vida. O imperador é uma energia uma energia masculina e um arquétipo do pai. Então, o que é o arquétipo do pai? É prover, agir, fazer, organizar. Então você tem que fazer esse papel na sua própria vida, de liderar a própria vida, de organizar a própria vida, de colocar os pés no chão, entender que talvez ali o que precisa para essa nova conquista que você quer, esse movimento de nova conquista, entendeu? Colocar tudo ali, organizando.
liderando, tendo autonomia sobre a própria vida. Pé no chão, como eu já falei. Então é se movimentar de forma mais racional, sem muita sensibilidade emotiva. O imperador, ele conquista através da liderança, da autonomia, da força no sentido de eu sei o que é melhor pra mim mesmo, essa autonomia, sabe? Eu que sei o que é melhor. Eu sou a autoridade máxima na minha vida. Quem vai dizer o que é melhor pra minha vida sou eu. Então, se utilizar aí das ferramentas necessárias para organizar, para reconhecer onde você está sendo emotivo demais, impulsivo demais. Porque quando você age impulsivamente, você tem aquele sentimento de de culpa, sabe? Por ter errado, de vergonha. Então isso não fortalece a sua autoconfiança. Você precisa conter impulsos emocionais para que você se sinta orgulhoso de si mesmo. Qual o padrão que dificulta o crescimento dessa pessoa? Um 6 de paus. Um 6 de paus no padrão que dificulta o seu crescimento. Aqui eu posso estar falando com alguém que realmente, como eu já disse, busca aprovação, sabe? Quer elogio, quer biscoito, como a gente costuma dizer. Então, alguém que busca aprovação tá sempre muito focado na opinião do outro. Porque para a pessoa me aprovar, eu preciso estar fazendo algo que agrade ela. Então você acaba se diminuindo para caber na expectativa de uma outra pessoa por busca de aprovação dela. Sabe? Pode ter aqui também uma energia de quem idealiza demais o sucesso, a riqueza, o reconhecimento. Idealiza, né? Aqui, por exemplo, você está fazendo um novo movimento para conquistar algo novo, já idealizando, né? Porque isso é muito cavaleiro de copas também. Sonhando demais, se iludindo demais com o que pode ser. E daí o que tá a vida falando aqui para você? Presta atenção. Se você não tá se iludindo por questões emocionais lá profundas que você não tá tendo controle, seja mais racional. Haja com mais autoconfiança, com mais pé no chão, com mais movimentação aqui também. É saber que eu sou capaz de fazer, mas ir lá e fazer, não só ficar sonhando, não só ficar idealizando. Então, o que acontece? Tem um padrão aqui que sempre quando você quer fazer um novo movimento, você tende a idealizar demais o sucesso disso e a esperar a aprovação dos outros. Que é o que te faz não agir com a autoridade sobre a própria vida. Você sabendo o que é melhor para você. E você organizando isso para ir rumo à conquista. Né? O imperador tem essa energia forte de conquistar aquilo que ele quer. Mas desde que ele age em equilíbrio. Em equilíbrio é tendo autoridade. É sabendo o que fazer, indo lá e fazendo. Liderando também. Não só a si, mas também a outros. Se for o caso, né? Se a dinâmica aí da sua vida
depender de outras pessoas, talvez é a hora de assumir a postura de quem lidera, né? O imperador, ele manda e desmanda, mas não de forma autoritária, né? Ele sabe o que é melhor para o seu povo, então ele vai e manda fazer. Ele lidera, ele organiza, ele mostra quem faz o quê, sabe? Ele é justo também nas atitudes dele. De que forma? Aquilo tem que fazer bem para mim, mas tem que fazer bem para o meu povo também, não só para mim. Eu não posso passar por cima de tudo só porque eu quero sucesso, quero reconhecimento. Quando eu ajo dessa forma aqui, na verdade, eu passo por cima de mim e dos outros. De mim, porque eu não tô sendo honesto com as minhas vontades, com quem eu realmente sou. E do outro, porque na verdade eu não tô esperando fazer nada em contribuição com a sociedade ou com os outros. Eu tô esperando o sucesso. O que eu quero é o reconhecimento de quem eu sou. O que eu quero é suprir o meu próprio ego. Então, sempre quando você tá no movimento aqui de conquistar algo novo, tem essa dinâmica aqui e o padrão que você repete é essa idealização do sucesso e a espera de reconhecimento. E aí, onde as coisas voltam lá atrás de novo, para que você passe pelo processo de novo e veja se durante esse percurso você vai mudar, você vai aprender. Que calma, as coisas são construídas com constância, dia após dia, não se chega no sucesso, no reconhecimento de um dia para o outro. Então tem uma coisa aqui de um padrão de autossuficiência, de achar que às vezes até de uma pretensão aqui, de se achar mais, sabe? De se achar tão incrível. Então tem aqui uma ilusão nesse padrão aqui, que é o que dificulta seu crescimento. Haja dia após dia, reconhecendo e vivendo o processo. E aí, sim, o reconhecimento pode chegar. A fama, o sucesso pode chegar. Mas não quer dizer que é porque você tá agindo aí com algo que mexe com você, com um sonho, você tá dando o primeiro passo em busca de conquistar um sonho, de busca de conquistar um movimento e tudo mais. Não é porque você tá fazendo isso que o sucesso vem com certeza. Acreditar nisso é um padrão que dificulta o seu crescimento. Porque daí foi como eu disse, você foca só no sucesso, só no reconhecimento das pessoas e não age com liderança, com autonomia sobre a própria vida. Não expõe o seu potencial, a sua autoconfiança e fica agindo ali de acordo com as emoções, com as idealizações, com a ilusão de um sonho, sabe? Tem uma coisa assim aqui sim, tá? Espelho tarô, o que a vida então tá tentando ensinar para esse aquariano aqui? O que a vida tá tentando ensinar nesse momento? A se nutrir, a nutrir o seu projeto, a gerar, né? Gerar. O que é gerar, né? Você nutrir dia após dia, como eu disse. O crescimento aqui, ele passa por ciclos, sabe? Porque a imperatriz também é aprender que para gerar algo novo, para criar algo novo, quando você tem uma nova ideia, uma criatividade desperta em você, uma energia de dar a vida a algo novo, você precisa respeitar as fases, os processos, o ciclo. Então é isso que a vida está tentando te ensinar, que você é sim capaz de criar algo novo, que você é sim capaz de nutrir, de gestar algo. Seja lá o que for que você quer trazer à vida, você é capaz, você tem essa capacidade, mas o que você precisa aqui é respeitar os ciclos. Quando você joga uma semente no solo, a flor não nasce de um dia para o outro, linda e maravilhosa.
Muitas vezes na primeira floração ela também não é o melhor potencial de si. Você vai nutrir, né? Vai colocar no sol, no vento certo, regar, tudo mais. Ela vai crescendo, né? Vai crescendo ali o caulezinho, saindo as folhinhas, saem os primeiros frutinhos para depois florescer, para depois aparecer, chegar na sua beleza e as pessoas olharem e reconhecerem aquilo, tá? Então, aqui tem uma coisa de aprender a respeitar ciclos, de aprender a respeitar o processo, o amadurecimento das coisas. É isso que a vida está tentando te ensinar. Seja criativo, sim. Queira dar a vida, sim. Mas aprenda a nutrir dia após dia. Aprenda a cuidar daquilo até que floresça, até que dê frutos, até que chegue no seu potencial máximo. Leva tempo, leva dedicação. Entende, aquarianos? É isso que a vida está tentando te ensinar. Presta atenção nisso. Espelho tarô. Então eu vi aqui quem você está sendo, o que talvez você não esteja percebendo, o que te fortalece, o padrão que dificulta, o que a vida está tentando te ensinar. Então agora eu acho que só resta aqui uma atitude prática para você transformar aí o que tiver em desequilíbrio, né? Qual que é a atitude prática aí para essa semana, 7 dias após ver essa leitura, ou até que você consiga reverter determinadas situações aqui que não estão dando tão certo, né? Não importa. Não tem data marcada, não tem prazo de validade, nada, né? A busca por si mesmo, pela consciência do que está vivendo, ela é contínua, né? A gente tem que estar sempre consciente aqui desses processos que tá acontecendo com a gente, do padrão repetitivo, né? De potenciais que a gente tem anulado, de ilusão que a gente está vivendo, de forças que a gente está deixando passar e que poderia integrar a nossa vida. Então, ou seja, é um processo de se tornar consciente sobre a sua própria vida. Então é constante. Então, assim, uma atitude prática para que você tenha até conseguir transformar essa situação. Qual é a atitude prática aqui? Espelho tarô. Qual é a atitude prática? Sair da ilusão. 7 de copas. Aqui você é uma pessoa que sabe que se ilude. Você é uma pessoa que você sabe que se ilude com as coisas, que se lança de cabeça, que acha que as coisas vão acontecer da noite pro dia, você vai ter muito sucesso. Você se ilude e você sabe disso. Então, qual a atitude prática para essa semana? Avaliar muito bem quais as possibilidades que você tá tendo, né? Quais são aí as ideias que você tem para desenvolver, o sonho que você quer seguir, o que é essa conquista aqui que você quer ter, você vai avaliar. E você vai ali definir, né? Qual é o processo que você tem que seguir para chegar à solução. Então, assim, é escolher uma coisa entre as várias possibilidades que você tem e analisá-la profundamente para poder estruturar, planejar como é que vai ser esse processo de alcançar isso que você quer de uma coisa, não de várias, como mostra aqui, ó. Há várias possibilidades para você seguir, para você realizar um sonho, para você se realizar, para você obter sucesso. Há várias possibilidades. Cada uma delas contém coisas positivas e negativas. Cada uma delas vai ter desafios ao longo do processo que você agora não consegue enxergar. Você vai descobrir enquanto você estiver nutrindo essa escolha. Mas aqui a atitude prática para a semana é escolha uma coisa. Analise essa coisa e trace as estratégias para seguir o processo dessa coisa que você escolheu. Saia da ilusão de que você pode ter tudo, de que você pode ganhar tudo e que você pode alcançar sucesso sem percorrer o processo, o caminho.
Aqui é um pedido para você sair da ilusão. Então, trace as estratégias corretas aí que você precisa para sair da ilusão de ficar sonhando com várias possibilidades que você pode obter só coisa boa, sabe? Não fica assim, ai, eu ainda não escolhi uma coisa porque eu tô tentando descobrir qual delas é a perfeita, é a que vai dar super certo, é a que vai me levar pro sucesso assim, pro reconhecimento assim. E não existe essa coisa. Saia dessa ilusão. Saia dessa ilusão. Escolha qualquer coisa, porque todas vão trazer desafios, todas vão trazer lado positivo e lado negativo. O importante não é qual escolha, é o que você vai fazer dessa escolha. É a dedicação que você vai ter por essa escolha. Então é essa atitude prática aí que a vida tá te pedindo nesse momento. E agora, para finalizar, a gente vai ver qual é o potencial que nasce quando você integra toda essa consciência, quando você começa a agir com mais consciência, sai da ilusão, começa a cortar o que tem que cortar, usa do seu poder pessoal, organiza a vida, traça as estratégias necessárias, coloca o pé no chão, age com mais autonomia, é aquilo que você quer fazer, é aquilo que tem a ver com você, não é a expectativa do outro sobre você. Respeitar ciclos, tudo isso é a consciência. E qual é o potencial que se desperta? 9 de paus. 9 de paus. Aqui, o que acontece? Você sai dessa luta constante consigo mesmo para conquistar algo. Eu quero tanto conquistar alguma coisa para que as pessoas vejam que eu sou capaz de conquistar e para que eu chegue no sucesso e para que eu chegue a ser reconhecido, que eu fico lutando comigo mesmo, lutando contra as minhas próprias vontades, que no fundo, se eu fizesse elas, talvez me levasse muito mais rápido e muito mais leve para o sucesso. Aqui é uma questão de lutar contra as próprias vontades. E o potencial que desperta aqui, quando você age com consciência, é sair. Ainda vão ter desafios, né? Ainda vai ter uma dificuldade aqui para mudar tudo isso, para reconhecer um novo caminho, mas você sai desse lugar de lutar contra si mesmo, de lutar contra a própria força, sabe? Porque existe uma força, uma vontade própria na gente que fala assim, sabe assim, eu queria fazer isso aqui, mas daí você acaba aceitando um outro caminho porque você acha que é mais aceitável para as pessoas. E aí é uma luta interna contra o que você quer e o que você acha que as pessoas vão reconhecer, sabe? Então aqui você vai sair dessa luta, desse sofrimento, porque aqui é uma luta de sofrimento. É uma luta de eu tô sempre me autoprotegendo da vida ou de mim mesmo, para não cair na tentação de fazer aquilo que eu quero e que não vai ter sucesso, não vai ter reconhecimento, quando na verdade pode ser completamente o contrário, tá? Então, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Saiu a força aqui. É você ter a força necessária para construir aquilo que você quer e não aquilo que os outros querem. Para você sair dessa ilusão de que vai ter algo, um caminho, uma escolha aqui perfeita. Tá? Então é isso, aquarianos, eu espero que tenha feito sentido. Me conte aqui nos comentários se ressoou, se você conseguiu confirmar algum movimento aí que você já intuía, já sentia. Se você gosta do meu tipo de leitura, se inscreva aqui no canal para me ajudar aí a aumentar essa comunidade, para que esse tipo de leitura chegue a mais pessoas. Curte, comenta, compartilha, eu ficarei muito grata. E se você ficou até aqui, eu também agradeço. Um grande beijo, nos vemos nas próximas leituras.